Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, imaginem, hein? 192º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 75º, olha só, gente, falando sobre mediunidade comportamental. Vamos lá? Então, acho que no episódio de hoje nós vamos trazer aí um tema. O último vídeo a gente falou sobre adolescentes, né? Esse agora falaremos sobre o idoso, e a desafiadora tarefa da convivência desse idoso conosco. Aliás, gente, como a gente costuma sempre mencionar, né? A convivência é o nosso maior desafio, né? Depois do autoconhecimento. Eu sempre digo isso. A gente tem dificuldade de convivência porque a gente não se conhece. A partir do momento que a gente der importância ao nosso autoconhecimento, a gente souber as nossas limitações, as nossas virtudes, as nossas carências, entre outros fatores, tudo vai funcionar melhor nos nossos relacionamentos. Mas, meus irmãos, hoje o papo é o idoso, né? E aí, se por um lado, eu acho que conviver com o idoso é muito bom. Por que é bom? Porque, em tese, eles sempre têm algo para nos oferecer. Seja um bom papo, né? Seja as suas experiências, entre outros, né? Sempre tem uma conversa legal quando você senta de um lado do idoso, a experiência que ele vai passando para a gente, né? Agora, existe o outro lado da moeda também e que, confessamos, nem sempre reina a harmonia nessa relação. Vamos falar sobre isso? Então, gente, é assim. Acho que apesar dos inúmeros momentos agradáveis, é muito importante a gente saber também lidar com os idosos. E aí eu fiquei pensando como é que a gente ia escrever esse vídeo, né? Desenvolvendo assim um primeiro raciocínio, né? Eu acho que eles, por terem vivido a sua juventude numa época assim mais conservadora, eu acho que alguns idosos podem apresentar determinadas, como é que eu posso dizer, resistências, né? Determinadas resistências a mudanças. Tudo isso, né, aliado a uma dificuldade de aceitação daquele processo natural de envelhecimento, né? O que naturalmente limita a autonomia do idoso. E aí reparem que quando estamos assim na idade adulta, vê se vocês já perceberam isso, muitos de nós vamos precisar encarar uma inversão de papéis, né? Quando os nossos papais ficarem idosos e passarem a necessitar de uma atenção, de um cuidado assim especial. Já pararam para pensar nisso? Nosso papai e nossa mamãe não vai ficar jovem para sempre. Vai chegar o momento que eles vão estar na melhor idade. E aí, junto com isso, né, surgem aquela resistência, a dificuldade de relacionamento, sempre, né, permeada por um temperamento difícil, por parte, muitas vezes, daquele que não aceita muito bem as mudanças trazidas pela idade, né? Tem gente que não aceita, tá? Tem gente que não aceita essas mudanças e a gente tem que ter muita calma, né? Porque aí surge a questão, como lidar com idosos teimosos? Vamos falar sobre isso? E aí o que a gente fez, né? Vamos lá. Em algumas situações, cuidar dos pais na terceira idade pode realmente parecer um fardo, né? E para os idosos acaba sendo assim um grande constrangimento, né? Temos que olhar os dois lados, né?
um grande constrangimento depender dos filhos para a realização, muitas vezes, de atividades simples, cotidianas, né? Eu acho que o segredo para driblar essas dificuldades está, antes de mais nada, no cultivo da paciência, da compreensão, principalmente assim do bom humor, né? Para que os diálogos entre nós e os nossos queridos idosos possam ser pautados assim na calma, né? Sem imposições, sem discussões, principalmente, né? E aí o que a gente fez, pessoal? Para ajudar a tornar essa convivência assim mais harmoniosa, a gente teve o cuidado de preparar algumas dicas para que você tenha o cuidado e a atenção na hora de lidar com idosos. Vamos para essas dicas? Vamos lá. Vamos falar dessas dicas agora. Primeira coisa, busque conhecer, é importante você estudar isso, conhecer a causa do temperamento do idoso, né? Porque geralmente a causa da teimosia das pessoas idosas costuma se manifestar principalmente, quando o idoso, vê se não é isso, o idoso se recusa a procurar o atendimento médico quando necessário, né? E também se recusa a utilizar as prescrições, né? Que vem ali em termos de medicamentos. Isso alguns idosos. Já existem outros, né? Que, pelo contrário, só vivem dentro de médicos, só falam de doença. Tudo isso aí está atrelado à questão do idoso, né? Por exemplo, ele também se recusa à recomendação de seguir dietas, de evitar determinados alimentos. Olha aí, não pede ajuda em tarefas que podem colocar a sua segurança em risco, né? Não leve em conta a opinião de outras pessoas. Vê se isso não é bem recorrente, né? O idoso resiste aos cuidados com higiene, com banho, entre outras contrariedades. E aí, pessoal, para a gente lidar com esse tipo de comportamento, eu acho que é importante procurar entender o que provoca essas resistências, essa irritação no idoso. Eu acho que o primeiro motivo pode estar ligado a uma dificuldade pessoal de aceitar o processo de envelhecimento. Acho que isso aí é o fator assim primordial, né? Eu acho que com as mudanças que a idade acarreta no organismo, por vezes, a pessoa mais velha precisa conviver, por exemplo, com dores físicas, com limitações em algumas atividades, né? Com as quais ele tinha, sei lá, muita facilidade, né? O que pode, inclusive, afetar o seu humor. Outra coisa, se o idoso for uma pessoa assim, quando jovem, né, muito ativa, né, seja profissionalmente ou nas decisões familiares, eu acho que essa perca de autonomia, né, essa perda da independência pode ser muito difícil, muito dolorosa, né? Se ele sempre esteve assim na liderança da família, gente, é natural que seja complicado lidar com essa inversão de papéis, muitas vezes vendo um filho assumindo responsabilidades que eram suas. E aí vale destacar que alguns medicamentos também trazem nos seus efeitos colaterais alterações negativas no humor, o que pode tornar o idoso mais difícil e muitas vezes até teimoso. Gente, uma coisa muito importante, eu acho que isso é fundamental na relação com o idoso. Respeite a opinião dele. Temos que respeitar a opinião do idoso. Você pode discordar, mas a opinião é dele. A sua é outra. Não é assim? Gente, isso é um detalhe fundamental para uma comunicação harmônica, né? Nunca se esquecer que o idoso é um adulto
e ele precisa ser tratado como tal. E aí, eu chamo a atenção de vocês, porque se o idoso é lúcido, é preciso ter em mente que por mais que ele precise de atenção, que ele precise de cuidados, ele também pode e deve opinar a respeito das suas necessidades, das suas vontades e que precisam ser respeitadas. Olha só, é preciso, é normal que a pessoa que cuida de alguém mais velho, né, mais idoso, se sinta no direito, esse idoso sinta no direito de tomar decisões e de cuidar da sua casa, né, das coisas como muitas vezes lhe convém. Mas o idoso deve se sentir incluído nesse processo e, pelo amor de Deus, nunca ridicularizado pelas suas limitações que são impostas pela idade. Eu acho que, além de carinho, de atenção, a pessoa mais velha deseja ser tratada com consideração e respeito. Aliás, eu volto a dizer, o respeito é a condição sine qua, é a condição básica para qualquer relação. Mas em relação ao idoso, esse respeito precisa ser observado em toda a sua plenitude, gente. Até porque nós não podemos nos esquecer que foi esse ser o responsável por nos trazer nesse mundo. E isso aí já nos recomenda um respeito sem limites. Precisamos lembrar que quando o idoso não está suprido das suas necessidades emocionais, aquele lado ranzinza dele vai se acentuar e, por consequência, a sua teimosia também, sendo que, em alguns casos, isso pode acabar se transformando até num estado absolutamente depressivo. Outra dica que eu quero dar é trabalhar com o idoso sempre fazendo perguntas. Isso é uma dica maravilhosa. Por quê? Porque é a diferença entre a idade do idoso e o seu cuidador. E isso pode acarretar problemas na comunicação. Então é importante sempre você perguntar, né? É bem provável que existam, isso aí não tem a menor dúvida, né? Que existam divergências quanto às opiniões e pontos de vista, né, sobre diversos assuntos. Isso é natural, gente. Agora, vamos sempre ouvir o idoso, vamos sempre perguntar a eles, né? E aí uma forma de lidar com isso, eu me lembrei aqui, mudar a abordagem, né? Vamos fazer as coisas com calma, com harmonia. E aí eu acho que perguntas que permitam compreender melhor o ponto de vista do idoso, eu acho que tudo isso só vai ajudar. Além disso, eu acho que fazer perguntas fica mais fácil entender como a pessoa mais velha se sente em determinadas situações, né? Evitando assim a perda da paciência, a imposição de opiniões, de dar ordens, né? Que eu acho que nesse caso só vão causar mais irritabilidade, teimosia, né? Eu acho que ao perguntar, por exemplo, como o idoso está se sentindo naquele dia, você pode dar a ele a oportunidade de desabafar, gente, né? Ele está desabafando sobre algo que o está incomodando. E aí muitas vezes a gente consegue buscar soluções para que o seu humor não piore, né? E essa convivência seja mais pacífica, seja mais tranquila e menos complicada. Uma outra dica assim também fundamental é você argumentar fraternalmente com o idoso, apresentando provas. É que assim, em alguns casos, especialmente no que diz respeito à preservação da saúde, né, e da segurança dele, né, da pessoa mais velha, é necessário mostrar que quando você está discordando da opinião do idoso, você não está apenas criticando a opinião dele, né? Não está criticando as escolhas dele, mas você está se preocupando com o seu bem-estar.
Só que para isso, eu recomendo que é fundamental você argumentar demonstrando carinho, né? Apresentando provas que vão convencer o idoso do que, por exemplo, a sua opinião, a opinião que você sugeriu, é melhor para aquela determinada situação. E aí, meu irmão, minha irmã, eu recomendo que você fique respaldado em determinados argumentos, por exemplo, com relatórios médicos, com matérias do assunto que você está tratando em questão, né? Vou dar um exemplo, né? Se a pessoa idosa insiste que pode dirigir sozinha, né? E você percebe que as habilidades motoras, cognitivas, te dizem que não dá mais para essa pessoa dirigir, mostre, por exemplo, vamos dar aqui uma ideia, né? Estatísticas da quantidade de acidentes de trânsito que envolvem pessoas com idade avançada. Olha aí que ideia bacana, né? Se você não estiver assim bem respaldado de argumentos, com certeza não vai rolar. Uma outra recomendação assim super fundamental com idosos é ter empatia. O que é isso? É você sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Entendeu? Aliás, esse é um exercício válido para qualquer tipo de relacionamento. Só que com os idosos não deve ser diferente. Para a gente tentar entender por que o idoso está teimando em fazer ou deixar de fazer alguma coisa, é fundamental que você pense em como você agiria se você estivesse na mesma situação que ele e descubra o que você faria para se sentir melhor. Vê se você entende o que eu quero dizer. E aí, meus irmãos, dentro dessa abordagem, é importante você ser um ouvinte ativo do que a pessoa mais velha diz estar falando, né? A pessoa está falando para você. Concentre a sua atenção, né? Faça assim um contato visual, demonstrando que você está valorizando o que ele fala. Além disso, lembre-se de não levar insultos e reclamações assim para o lado pessoal. Discuta sim muitas vezes fraternalmente em termos de ideias, mas nunca levando para o lado pessoal, né? Idosos costumam ser solitários e pode ser que naquele momento você seja a única pessoa disponível para que ele possa desabafar, para que ele possa descontar muitas vezes as suas frustrações. Já pensou nisso, né? Quando você não leva para o lado pessoal, a gente consegue, vamos dizer assim, afastar da situação, né? Afastar a situação do lado pessoal, né? E aí a gente pode avaliar melhor aquele problema, aquela solução. Vê se você entende o que eu quero dizer. Uma outra dica também que é fundamental é você estar mais presente na vida do idoso, né? Na verdade, os pais costumam ficar mais carentes quando os filhos já são adultos e independentes. Repare só. E aí, por causa disso, eles tendem a cobrar uma atenção maior de formas diferentes, inclusive sendo teimosos para demonstrar aquela sua própria independência. E aí uma forma de você sanar essa carência é se fazendo presente, muitas vezes convidando o idoso para realizar atividades juntos, mesmo aquela mais simples, tais como cozinhar, fazer compras, jogar um baralho, entre outras, né? Que tal essas ideias? Tudo isso para que um filho possa demonstrar afeto e zelo ao idoso, retribuindo o que foi recebido ao longo dos anos, gente. Não se esqueçam que a presença de familiares, de pessoas queridas, é o melhor remédio contra a solidão da velhice. E quando a presença não puder ser física, é válida essa presença mesmo que seja por meio de um telefonema. Ligue diariamente,
Estabeleça diálogos atenciosos, interessantes. Gente, quando a pessoa idosa se sente querida, crescem as chances de que ela seja menos teimosa, menos ranziza, né? Tornando-se assim mais compreensiva, mais cordial. Reparem só. E aí eu trouxe aqui, gente, um momento delicado no trato com o idoso. Para a gente concluir esse vídeo, eu quero falar sobre esse momento difícil na melhor idade, né? Na idade avançada. É quando a família coloca o idoso num lar de pessoas da terceira idade. É muito complicado. Se por um lado realmente existem algumas famílias que necessitam contar com o apoio de instituições especializadas para cuidar dos seus idosos, por outro, é indiscutivelmente uma decisão assim muito difícil e claro que em alguns casos ela se justifica. Mas mesmo assim, mesmo nesses casos que o idoso teve que ser colocado no lar de idosos, no asilo, entendam que no lugar de um olhar alegre e doce, muitas vezes antes cheio de brilho, vai surgir um semblante triste, sem vida e que vai refletir solidão. Muitas vezes o olhar de abandono, porque a convivência familiar já não é mais possível. Aliás, na grande maioria dos idosos que estão nesses lares, se percebe a tristeza que vai nas almas dessas pessoas, nessas instituições. Na verdade, não é necessário ter muita sensibilidade para perceber que os idosos nessas instituições vão morrendo por dentro a cada dia, já que a separação da família os faz perder a vontade de viverem. É claro que muitas vezes é compreensível contar com o recurso da internação, enquanto se necessita cumprir os deveres profissionais e familiares, mas é importante, gente, se fazer sempre presente, levando amor, levando carinho, porque nada justifica a desatenção e o desamparo. Gente, todas as pessoas precisam de um mundo melhor para envelhecerem. Eu espero que essas dicas práticas de como lidar com idosos teimosos contribuam para relacionamentos mais tranquilos, regados assim com paciência, com bom humor, e que esse vídeo possa nos fazer refletir o quanto é importante cuidar das pessoas que conquistaram a velhice. Não nos esqueçamos que ao nascermos, começamos a envelhecer. E valorizar esse processo é reconhecer a vida como uma sagrada oportunidade de desenvolvimento, onde a velhice é a etapa mais avançada, uma conquista que deve ser vivida com dignidade. Cada indivíduo, eu e você, temos responsabilidades e podemos criar um mundo acolhedor para todas as idades. Sonhar futuros possíveis é honrar o passado. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!